Olá, gente linda e abençoada. Estamos aqui mais uma vez para meditar na palavra de Deus e para aprender com ela. Eu sou a pastora Edeise Carvalho Antunes. Muito obrigada pela tua visualização. Peço que, se você não se inscreveu ainda, inscreva-se. Você é muito bem-vindo. E olha, deixa o joinha aí embaixo para nos ajudar. Não custa nada. Acione o sininho para receber as notificações do próximo conteúdo. Hoje eu quero falar com vocês a respeito de um assunto bastante interessante: códigos da Bíblia. Você sabe quais são os códigos da Bíblia? O código nada mais é do que uma forma escrita ou desenhada para transmitir uma mensagem que muitas vezes, na maioria das vezes, não é fácil de se compreender, né? Ela não é exata, ela é transmitida num formato simbólico e ela tem mensagens que ficam ali em oculto, então a pessoa não consegue logo de bate-pronto entender aquela mensagem. Nós temos aí algo que a gente usa hoje em dia, que é o WhatsApp. E não sei se você já prestou atenção que está ali. As mensagens aqui são criptografadas. O que é essa criptografia, né? É a segurança virtual. Quer dizer que a mensagem está protegida por meio de códigos para que você não tenha a possibilidade de que alguém venha invadir e ter acesso às suas informações, às suas mensagens. Uma outra forma também bastante interessante de proteção, né, na área de informática, são os documentos. Muitas vezes a gente digita o documento lá no Word e depois a gente faz o quê? Salva em PDF. Esse PDF ele vai propiciar uma segurança. Ninguém consegue alterar aquele documento. O documento está feito, é como se ele tivesse sido feito e está num jeito que ninguém consegue adicionar nada, ninguém consegue tirar nada, ele já está ali no modo de segurança. Então, na Bíblia, é da mesma forma. Deus, na sua sabedoria, ele passou mensagens com códigos. Por quê? Porque não era a hora exata, né? Não seria para aquele tempo, o povo não ia conseguir entender. Você veja que tem passagens bíblicas que os profetas, né, eles viam, por exemplo, as guerras que acontecem hoje, eles viam, tinham visões de leopardos que corriam ligeiramente, de águias de ferro, de tanta coisa. Por quê? Porque eles não iam entender o que é um avião, o que é um tanque de guerra. Eles não tinha como, na mentalidade daquele tempo, não haveria como essa possibilidade deles entenderem. Então, Deus passava numa forma simbólica as visões, as profecias, muita coisa era de uma forma simbólica, né? Algumas passagens bíblicas estão nesse formato. Vamos ver aqui no livro de Daniel 8. Daniel teve uma visão. No versículo 3 ele diz: eu levantei os olhos e vi um carneiro que estava diante do rio, o qual tinha 2 chifres. E os 2 chifres eram altos. Um dos chifres era mais alto do que o outro. E o mais alto subiu por último. Eu vi um carneiro que dava marradas para o ocidente e para o norte e para o sul. E nenhum animal podia estar diante dele. Nem havia quem pudesse livrar das suas mãos. Ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. Estando eu considerando, vi também um bode que vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. E aquele bode tinha um chifre notável entre os seus olhos. Então aqui, olha, ele estava vendo animais. Isso aqui significa poderes. Eu vou deixar na descrição, não perde esse vídeo que está falando sobre a visão do carneiro e do bode, sobre o que significa. Eu não vou entrar aqui em detalhes, porque esse não é o intuito. O intuito é falar sobre os códigos da Bíblia e trazer essa pequena explanação. Mas ele estava vendo o quê? Poderes. Olha aqui, o carneiro dava marradas para o ocidente, quer dizer, ele se levantava contrário à nação do ocidente, né? O bode tinha 2 chifres, tem uma parte que diz, né, uma outra visão que ele teve,
de que caíam os chifres e subiam outros 4 menores. Então, essas visões que ele estava tendo era sobre o tempo futuro, era sobre o movimento dos poderes das nações. Mas ele, como ele não sabia quantas nações existiriam, de que forma que aconteceria, então Deus mostrava para ele de uma forma simbólica. Outra passagem bíblica bastante interessante é no livro de Apocalipse. O livro de Daniel e o livro de Apocalipse, eles estão quase todo numa forma simbólica, né? Ele está quase todos os 2 livros falando e usando códigos. Apocalipse 6 vem falar para nós assim: os selos, né? Eu vi o cordeiro que abriu o 7º selo e ouvi um dos 4 seres viventes dizer, como se fosse uma voz de trovão: vem! E ouvi e vi um cavalo branco e o seu cavaleiro que tinha um arco, que foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Esse cavaleiro do cavalo branco tem vídeo também aqui falando. Ele não é Jesus, é o anticristo, porque ele saiu só com arco, não tinha flecha. E ele saiu vencendo e para vencer. Jesus já é vencedor. Jesus não vai sair para vencer nada. Então aqui ele está sendo, o anticristo está sendo representado pelo cavaleiro do cavalo branco. Então você veja que tudo está numa forma simbólica, mas que com o tempo você vai estudando. E quem é que faz a gente entender aquilo que está numa forma meio que oculta na Bíblia? É o Espírito Santo. O Senhor Jesus disse assim: olha, quando eu mandar o Espírito Santo, Consolador, ele é quem vai fazer com que vocês entendam a palavra. Ele é quem vai consolar, ele é quem vai convencer, né, do pecado. Ele é quem nos convence, ele é quem clareia a coisa. Então, sempre quando nós lemos a palavra de Deus, nós temos que orar antes e pedir ao Espírito Santo de Deus que venha nos esclarecer e nos dar sabedoria para que possamos ter um bom entendimento da palavra, né? Então você vê que na Bíblia toda, uma curiosidade que eu quero deixar aqui para você é o livro da Torá, é a Bíblia judaica. Ela foi escrita no hebraico e ela só tem consoantes, não tem vogais. Só que essas consoantes, elas têm assim um som, né? O vav, ele já tem o som de como se tivesse o A embutido nessa letra. Então, ele tem, né, quando fala Iavé, então ele já tem um som, são escritas em consoantes, mas já com o som da vogal. E eles fizeram tipo um estudo, né? Foram feitos estudos e eles encontraram códigos, né? O estudioso pegou lá o livro de Gênesis e ele começou a perceber que tinha uma letra que se repetia, de período em período ela se repetia. E aí ele começou a observar, e essas letras formavam o nome Torá, que seria o nome Bíblia, né? Livro, o nome Torá. E aí ele viu que aquilo estava se repetindo, então seria como que um código dentro desses primeiros livros, né, da Bíblia. Esses códigos, eles foram compreendidos ao longo do tempo, e no Velho Testamento ele já estava dando indícios da vinda de Jesus. A vinda do Senhor Jesus, o nascimento de Jesus, o que ia acontecer com o Senhor Jesus, né? Quando fala lá em Isaías, e ele veio como um renovo, né? Então já vai falando que outra passagem dizia: ele será Pai da eternidade, príncipe da paz, né? O Rei dos reis. Então ele já ia dando indícios e falando sobre a vinda do Messias, sobre o nascimento, sobre a peregrinação, o martírio, a morte de Jesus. E o livro do Novo Testamento, ele vem mostrando para nós, né, o projeto original, o porquê que aconteceu as coisas lá atrás, qual era o projeto que Deus tinha inicial e
como é que vai finalizar. Nós vamos voltar para o início, né, de tudo, para estar na presença de Deus e dali não ser mais banido. Então, ele tem esses códigos que vem na Bíblia, eles têm uma finalidade. E a gente só vai entender isso estudando a palavra de Deus. Uma outra curiosidade é o número 7. Eu também tenho um vídeo aqui no canal falando sobre o número 7, né? Que ele aparece 375 vezes na Bíblia. Quase que o tempo, um pouco mais do que o tempo de um ano inteiro, né? Aí a palavra vem falar sobre 7 estrelas, 7 taças, 7 selos. Então o número 7 ele vai aparecendo muitas vezes. Qual mensagem está aí oculta neste número 7? Você sabe o que contém? Fica aí uma pergunta. Nós daremos sequência, estarei falando um pouquinho mais sobre este assunto no próximo vídeo, mas que você também deixe aí as suas sugestões, tá? O seu comentário, que é muito importante. E eu espero que você tenha gostado desse pequeno conteúdo, que Deus abençoe a tua vida grandemente, que você tenha aí um final de semana abençoado. Para quem estiver assistindo no início de semana, que a tua semana também esteja sendo abençoada no nome do Senhor Jesus. Eu te espero aqui para o próximo conteúdo, para o próximo vídeo. Te convido também a visitar a minha página lá no Facebook, Reflexo da Glória, e fica para ti um forte abraço da pastora Deise.